Fórmula 1 2003. Agora é pra valer. Grande Prêmio da Austrália. Em grande estilo, a abertura da temporada. Todos contra Michael Schumacher. E a sua torcida para os brasileiros. Rubens Barrichello na Ferrari. Antônio Pisoni na Jaguar. E Cristiano da Mata na Toyota. Direto de Melbourne, ao vivo, o Grande Prêmio da Austrália. A partir de agora, na tela da Globo. Para você ligado na Globo, falamos com imagens ao vivo do circuito de Melbourne, na Austrália. Está começando a temporada 2003 da Fórmula 1. Aí está a imagem do brasileiro Rubens Barrichello com o carro número 2 da Ferrari. Está começando mais uma temporada da Fórmula 1, uma temporada que promete um espetáculo muito maior, mais luta, os pilotos precisando trabalhar muito mais nos treinos que a gente já acompanhou ontem ao vivo, os treinos que definem o grid com apenas uma volta rápida para cada piloto. E agora a corrida. O Grande Prêmio da Austrália será disputado em 58 voltas, cada volta com 5.303 metros. Eles percorrerão um total de 307 quilômetros, 574 metros. É só o começo da temporada, a primeira das 16 provas. A Fórmula 1 2003, passando por Austrália, Malásia, Brasil, San Marino, Espanha, Áustria, Mônaco, Canadá. O Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, na Alemanha, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria, Itália, Estados Unidos e terminando no dia 12 de outubro com o Grande Prêmio do Japão. Novos pilotos, as mesmas equipes, são 10 equipes este ano, 20 pilotos formando o grid de largada e a gente vai acompanhar essa primeira etapa ao vivo da Austrália. O Grande Prêmio australiano começa como terminou a temporada do ano passado, com o domínio da Ferrari. Michael Schumacher, que busca nesta temporada, escreveu seu nome definitivamente como o maior piloto da história da Fórmula 1 em termos de resultado, busca o seu 6º título mundial. A Ferrari tentando o pentacampeonato mundial de construtores e o tetra mundial de pilotos. Na primeira fila, ao lado do pole position Michael Schumacher, que marcou a sua pole de número 51 na Austrália, está o brasileiro Rubens Barrichello, o companheiro de Schumacher na Ferrari. Depois nós teremos Montoya e Frentzen na segunda fila, Panis e Villeneuve. Você percebe que os treinos já mudaram um pouquinho o rosto do grid de largada. A Ferrari na primeira fila, uma Williams na segunda fila com uma Sauber e na terceira fila uma Toyota com um carro da BAR. O torcedor fazendo a festa, a Fórmula 1 está de volta. Regra nova, campeonato novo e sempre um bom motivo para a gente ficar atento ao que pinta de novo. Então confira aí algumas novas regras para as corridas de Fórmula 1 em 2003. Ao contrário do ano passado, os carros vão largar com a mesma quantidade de combustível que tinham no tanque ao final do treino de classificação. O abastecimento e a troca de pneus foi proibida. As novas regras têm influência direta na estratégia das equipes. Muita gente vai fazer um pit stop cedo, bem antes do normal. O uso de carro reserva será permitido em caso de quebra no grid, mas o piloto terá que largar dos boxes. O envio de dados do box para o carro via telemetria está proibido. A telemetria carro-box ainda vale. A comunicação via rádio entre piloto e chefes de equipe é permitida. Algumas destas frequências poderão ter acesso livre para a televisão. São algumas das mudanças para a temporada 2003. Você confere aí o grid de largada, Schumacher e Barrichello na primeira fila. Nós temos no grid Schumacher, Barrichello, Montoya e Frentzen, Panis e Villeneuve, Heidfeld e Button, Ralf Schumacher e Fernando Alonso, David Coulthard e Trulli, o David Coulthard largando só na 11ª posição, Fisichella e Weber, o Kimi Raikkonen na 15ª posição com o da Mata, depois o Firman
nome novo da Fórmula 1, piloto da Jordan, ao lado do Pisonia. E na última fila, os carros da Minardi, com o Verstappen e o Wilson. Essa é, portanto, a configuração do grid. O Jos Verstappen não larga do grid, vai largar do box. O holandês Jos Verstappen na Minardi teve problema, o carro foi para o box e ele larga, portanto, do box. Esse ruído que você ouve aí no fundo, parece um plim-plimzinho aí, né? É um som que vem do box lá na Austrália, para avisar para o pessoal que circula pelo box quando tem movimentação de carros, principalmente. Reginaldo Leme, são mudanças nos treinos, são mudanças nas corridas e uma promessa de uma temporada bem disputada. Você tem dito, quem é bom vai ficar na frente. A Ferrari confirmou isso, pelo menos no treino, e comanda o grid de largada nas duas primeiras posições, com o Schumacher e o Barrichello. Reginaldo Leme. Boa noite, amigo da Globo. É exatamente isso, Kleber. As mudanças de regras não foram feitas para punir a melhor equipe e o melhor piloto. Muito pelo contrário. Mas, claro, dificultar o quanto possível aquela hegemonia disparada da Ferrari de um ano passado, por exemplo, ter ganho 15 das 17 corridas e de um carro, o F2002, que ganhou 14 das 15 disputadas. Então, a largada desse campeonato que a gente vê, dessa primeira corrida, de um primeiro campeonato novo que a gente vai ver, tem as suas principais mudanças na forma de treino oficial, que a gente viu ontem, aquela coisa toda. Agora você vê uma pista molhada, carros preparados para pista seca, toda aquela proibição de se mexer no carro. Os carros, você já sabe isso de cor, você sabe que eles têm exatamente a gasolina que sobrou ao final do treino de ontem. Não é proibido reabastecer, proibido mexer, proibido trocar pneu, inclusive. Só que agora, no caso de mudança de temperatura, mudança de condições de pista seca para chuva, aí o pneu é liberado, como acabou sendo liberado também hoje, excepcionalmente, uma mudança aí que foi autorizada agora há pouco, agora um pouquinho antes dos carros alinharem, que é a de mexer no sistema de refrigeração, nos dutos de freio e nos radiadores. Isso é claro porque a mudança de temperatura também é bastante drástica, caiu muito a temperatura. O resto que a gente vai ver é aquela tal da, vamos chamar assim, de loteria. O que a FIA quis é trazer o imponderável às corridas. Ninguém tem a menor ideia, ninguém das equipes rivais, de quanto cada um tem gasolina. Há uma possibilidade, porque você usa como referência o tempo feito com pista com tanque vazio, que é o de sexta-feira, e o que foi feito ontem. Mas tudo isso é uma referência que também pode sofrer a influência da própria atitude do piloto, se ele fez uma volta considerada boa por ele mesmo ou não. Mas, teoricamente, tem alguns pilotos que a gente acha que tem muito mais gasolina, como é o caso do Jacques Villeneuve até mais ou menos, mas principalmente do David Coulthard, do Cristiano da Mata, das duas Renault, e a grande incógnita é a Ferrari, até porque o Schumacher não treinou bem na sexta-feira, então a gente não tem nem referência. Outra particularidade importante, com a pole de ontem, a Ferrari, que tem 670 grandes prêmios na sua história, ela completa assim uma tríplice, vamos chamar de tríplice coroa, 158 vitórias, 158 melhores voltas em corridas e agora 158 poles. Pole é a terceira seguida na Austrália, é como aquele jogador de basquete da Liga Americana, né, que completa o triple-double, né? O cara consegue mais 10 ou mais rebotes, pontos e assistências. A Ferrari está com esse número espetacular. Pole de número 51 de Michael Schumacher, que confessou ter usado no treino o acerto do carro do Rubens Barrichello. O Jean Todt, diretor esportivo, disse que foi um treino excitante e tenso. Por sua vez, a McLaren, fazia tempo não tinha um treino tão ruim. A McLaren, com o 15º lugar do Kimi Raikkonen, faz o pior grid desde 1997, quando o Mika Hakkinen foi 17º na Argentina. Nesse momento, o Jos Verstappen com a Minardi sai da garagem, vai largar do box. Ele que era o penúltimo colocado, né? Os dois carros da Minardi sem tempo, mas pela classificação, o carro do Verstappen largaria na 19ª posição, vai largar do box. São 19 carros no grid, mais um no box. Já chegou o Schumacher, está chegando o Barrichello. Vai começar o Grande Prêmio da Austrália, vai começar a temporada.
Desde 1996, a corrida da Austrália é disputada em Melbourne. E em todos os anos, pelo menos um acidente aconteceu nas primeiras voltas. O mais grave foi em 2001, envolvendo o Ralf e o Villeneuve, o Ralf Schumacher e o Villeneuve, que um fiscal acabou morrendo atingido por uma roda. No box, pronto também o Jos Verstappen. Os carros se alinham no grid. Vai começar a temporada 2003. Kimi Raikkonen também está no box. A McLaren de Kimi Raikkonen também está no box. Ele que ocupava a 15ª posição no grid. As 5 luzes vermelhas estão acesas. Vai começar a temporada. Luzes apagadas. Começa a Fórmula 1 2003. Schumacher na frente, Barrichello vem. A briga pelo terceiro lugar entre a Sauber de Frentzen e a Toyota de Panis. Schumacher na frente, largou bem a Williams de Juan Pablo Montoya. Fica para a terceira posição, mantendo a sua posição no grid. Aí o começo da prova, os pilotos buscando as suas posições. Tudo limpo até agora, nenhum acidente. Vai saindo uma Renault da pista, voltou, conseguiu se recuperar. Tudo limpo, tudo limpo. Schumacher, Barrichello, Montoya. E o rendimento do Montoya, Kleber, parece mostrar que realmente está com o carro leve. Depois dos 3 primeiros, Heidfeld, Frentzen e Panis, completando os 6 primeiros. Depois o Button em 7º. Villeneuve, Alonso e Trulli. O Panis acabou ficando para trás. Os 2 carros da Renault conseguindo ultrapassar a Toyota. A McLaren do Coulthard vem para cima também, já atacou, vai fazer a ultrapassagem. A briga pelas posições no começo da prova do Grande Prêmio da Austrália. O Cristiano da Mata está em 17º, o Pisoni em 18º. Isso confirma que eles mesmos haviam dito. Eles estão com um carro bastante pesado, com um tanque quase que o máximo da capacidade do tanque. Então eles vão andar num ritmo bem mais lento no início da corrida. O Heidfeld brigou com o Montoya pela terceira posição, já ganha a posição do Montoya. Schumacher, Barrichello, Heidfeld, Montoya, Frentzen, Button, Villeneuve e Alonso. Trulli, Coulthard, Panis, Wilson, Ralf Schumacher e Weber. Os 14 que já passaram. O Firman com a Jordan passa. Você viu que pulada do Wilson? Olha a Minardi, esse deve estar levinho. Não, a Minardi, vale lembrar, né? Como ela abortou o treino de classificação, eles largaram do box, mas eles não tiveram que ficar com o carro em parte fechado, no sistema de parte fechado. Então, os 2 carros da Minardi são os únicos regulados para pista molhada, que é um carro muito mais mole do que um carro de pista seca. Nesse momento, o Antônio Pisoni ocupa a 16ª posição, é o 19º, o Cristiano da Mata. Olha o que tem de briga por posições. As tentativas de ultrapassagem vão acontecendo só nesse comecinho de prova, talvez em mais número do que em corridas inteiras do ano passado. Do que um ano inteiro. Os 2 carros da Sauber, visivelmente muito leves. Isso ficou claro já no treino de ontem. Possibilidade do Heidfeld fazer um pit stop rapidinho, antes da 10ª volta. E a McLaren parece estar pronta para pit stop, que seria então o caso do Raikkonen. As 2 primeiras posições continuam sendo dos carros da Ferrari, o Michael Schumacher em primeiro, o Barrichello em segundo. Todo mundo parte para o ataque, vai para a luta, tenta a ultrapassagem. Os 2 pilotos da Ferrari bem próximos, 1,2 a diferença, completa a primeira volta e vão embora. Olha aí de novo o Montoya tentando retomar sua terceira posição. Montoya e Heidfeld. Já passou Montoya na terceira posição, o Heidfeld em 4º. O 5º é o Frentzen, bem a Sauber. Em 6º, Jenson Button. Jenson Button ocupando a 6ª posição. O Wilson que vai subindo. O Button levando bem o carro da BAR. E aí a primeira McLaren do David Coulthard no box. Coulthard no box. Mas não teve nada a ver com gasolina não, porque eles trocaram o pneu dianteiro direito e também não era para tocar para pneu slick. Botaram o pneu de chuva, continuaram com o pneu de chuva e trocaram o dianteiro direito, que devia ter problema.
O tempo em Melbourne começou a chover hoje pela manhã, um pouco depois das 7 horas. Foram 6 horas de chuva, a pista ficou muito molhada. O Barrichello fazendo 1:37.252, a melhor volta da prova, foi na segunda volta. Choveu muito, a temperatura caiu para 17 graus. Como ninguém anda na pista nesse domingo, a pista demora muito mais para secar. Ventando bastante em Melbourne, o que pode ajudar um pouquinho. Quer dizer, tiveram algumas provas preliminares, né? Não, ninguém anda na Fórmula 1, mas outras provas aconteceram. Aliás, todas com muitos acidentes. Que ajudaram um pouco a secar a pista. E agora um vento que acabou batendo. O vento ajudou a enxugar, ajudou a secar, mas muita sujeira na pista. E os pilotos vão, completando a terceira volta. Olha como está embutido ali o carro da Renault, tentando a ultrapassagem, já vem para ganhar posição. Vem para ganhar posição a Renault do Trulli. O Trulli acabou ultrapassando, ganhando posição. Vai valendo a pena essa tática. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu diria que o presidente da FIA, o Max Mosley, que nem foi à Austrália, está assistindo da sua casa na Inglaterra, mas ele deve estar satisfeito com o que está vendo, porque brigas aí desse tipo a gente não via já há algum tempo, né? Tá adorando o show está acontecendo, ó. E pode ser melhor, se não tivesse ocorrido nesse sistema de classificação, esse domínio da Ferrari, muito mais experiente, muito mais bem preparada, a coisa estaria melhor. E o Alonso vai para cima do Heidfeld. Vai o Alonso para cima do Heidfeld. Fez a manobra, mostrou o carro, tentou ultrapassar, não conseguiu. Heidfeld vai se segurando com a Sauber. Ameaçou fechar a porta, agora foi. Agora foi o espanhol Fernando Alonso. De volta à Fórmula 1, Fernando Alonso. E sentando a bota no seu carro, sentando a bota na sua Renault. E tem como tá tudo na base, né, da suposição, né, Reginaldo? O piloto que saiu para a corrida com pouca gasolina sabe que logo vai ter que parar. O Schumacher completa a quarta volta, o Barrichello também, 1.4 agora a diferença. Esse piloto que está com o carro mais leve não pode sequer pensar em hesitar para fazer uma ultrapassagem. Montoya já está 9.5 atrás do Schumacher, 9.5. E não dá para ter muita certeza não, Cleber, de que o Trulli está leve, porque ele virou 1.7 abaixo do que ele virou ao Villeneuve no box. Isso aí já sim, já é questão de estratégia, eram os carros mais leves mesmo, os da BAR, e eu acho que os da Sauber. A Sauber vai parar logo com certeza. Mas o Trulli virou 1.7 abaixo do que ele virou com o tanque vazio. Isso quer dizer uma diferença de aproximadamente, pelos cálculos, de 66 litros no tanque. Com 66, descontando as 3 voltas do treino e a volta de apresentação de hoje na corrida, ele poderia dar aí umas 18 voltas antes de fazer o pit stop. 4 voltas e o Jacques Villeneuve foi para o box. Já fez o seu trabalho de reabastecimento. Montoya marca na quarta volta 1:34.663. O da Mata ocupa a 17ª posição, o Pisoni a 15ª posição. O da Mata com a Toyota, o Pisoni com a Jaguar. A Ferrari pronta para um pit stop. A Ferrari que tem os dois na frente. Esta é que é a grande informação aí. Olha Ferrari pronta. Olha o Ralf Schumacher também, indo para ganhar a posição. Se dando bem o Ralf Schumacher. Se dando bem o Ralf Schumacher. Ali, Ralf Schumacher. Tem um carro da Sauber, uma Jaguar. Kleber, é corrida. Toyota. É corrida, é né? corrida, hein? É corrida. Agora é corrida. Schumacher completou a quinta volta. O Schumacher abre 2.1, fez uma volta rápida agora o Schumacher. Lembrando sempre que o Schumacher é aquele que quando tá para ir pro box, não só o Schumacher, mas todos tentam, né? Ele tenta ganhar cada vez mais o tempo que pode com o carro leve. Vem o Button também. É o segundo piloto da BAR aí pro box. A pista tá secando. Pneu de seco. Pista tá secando. E Rubens Barrichello com o bico da Ferrari arrebentado, a roda indo embora. Acidentes com o Rubens Barrichello abandonando o Grande Prêmio da Austrália.
abandonando o Grande Prêmio da Austrália, Rubens Barrichello. Já tinha sido anunciada uma punição para o Barrichello, ele ia ter que passar por dentro dos boxes, cometeu alguma irregularidade, talvez na largada. E o Barrichello, toda a pinta de que bateu em alguém, né? Bateu em alguém. Bateu forte, bateu com vontade. Barrichello que, olha o Coulthard fazendo a melhor volta, a quinta agora, 1:33,070. Barrichello que também não deu sorte no Grande Prêmio da Austrália do ano passado. O começo de temporada do ano passado do Barrichello não foi bom. Veja aí, ó. Olha aí, saiu sozinho e bateu. Sozinho, uma batida sozinho do Barrichello, uma batida até forte. Olha o que sujou a pista, o que soltou de pedaço de Ferrari na pista. Quando entrou na curva, o Schumacher passou, o Barrichello já veio, já aparece nesse quadro, nessa tomada, saindo na grama, batendo na proteção e abandonando o Grande Prêmio da Austrália, o Rubens Barrichello. Alonso registra a melhor volta agora com a Renault, enquanto o Frentzen vem. 1:32,712, a melhor volta registrada pelo Fernando Alonso. Agora é a vez do Coulthard, 1:32,5. Olha aí, ó, 569 milésimos, 1:32,569 na sexta volta, David Coulthard. Vem voando também a McLaren do Coulthard, sai do box o alemão Harald Frentzen. A classificação, os 8 primeiros: Schumacher, Montoya, Alonso, Trulli, Ralf Schumacher, Weber, Panis e Firman que bate. Estava na 8ª posição o Ralf Firman, piloto inglês de 27 anos, levou 7 milhões de dólares para a Jordan, que não vive uma situação financeira confortável. Levou 7 milhões, ganhou um lugar, bateu o carro. O Ed Jordan já pegou a caneta lá e fez uma conta: 7 milhões menos o conserto. Abandona o Ralf Firman. Schumacher vem para o box. Schumacher vem para o box. Safety car preparado para uma eventual ida à pista por causa do acidente do Firman. Montoya 1:32,319 na 7ª volta, a mais rápida de Juan Pablo Montoya. Na 7ª volta também o Schumacher vai para o seu pit stop e demora para sair a roda, para entrar a roda esquerda, para acertar a roda esquerda traseira do carro do Schumacher. Perdeu 14,2. Saindo ali atrás da Jordan, do Fisichella. Pisoni agora é o 10º colocado. Alonso vai voando 1:31,9. Como é que você falou? Aí é corrida, hein? Precisa ficar esperto agora. Pelo menos agora é corrida. Tá boa a brincadeira. Veio o Heidfeld também para sua parada. Depois do Frentzen, o Heidfeld, os 2 carros da Sauber. Com menos de 10 voltas, os 2 carros da BAR, o Schumacher. Na 7ª volta também o Heidfeld e o Frentzen. Então 5 carros. Cristiano da Mata. Cristiano da Mata foi para a grama, não tem jeito de sair. É o 2º brasileiro que abandona o Grande Prêmio da Austrália. Parece no mesmo lugar que o Barrichello tinha batido, talvez. Pode ser até óleo de uma das corridas preliminares aí, naquele local, porque ele saiu no mesmo local, tanto que tinha detrito do carro da Ferrari do Rubinho ainda ali. E agora o safety car da pista. Safety car da pista, o Montoya tinha acabado de fazer com 1:31,107 a volta mais rápida da corrida e o safety car está na pista. Safety car na pista, ninguém pode ultrapassar, todo mundo mantém a posição. Tá aí o Cristiano da Mata, que continua no carro. Será que está pensando o Cristiano da Mata? Aproveita o safety car e vem para o box o companheiro do Cristiano da Mata, o Olivier Panis, com o carro da Toyota. O Panis, que é o piloto mais velho da temporada, com 36 anos, tem uma vitória na carreira, aquela vitória em Mônaco. Ainda era Ligier, né, quando ele ganhou a corrida em Mônaco. Vem para o box também o brasileiro Antônio Pisoni da Jaguar. Safety car na pista, bandeira amarela em toda a pista, ninguém pode ultrapassar. Foi para o box também o carro da Jordan no Fisichella, já está saindo. Todo mundo está aproveitando. O Justin Wilson da Minardi está indo e já saindo do box, já fez o seu trabalho também. O carro da Minardi com o inglês, esse é o grandalhão da Fórmula 1, 1,90 m de altura, o inglês Justin Wilson.
A parada do Pisoni não era prevista, porque ele tinha gasolina para andar bastante. Aproveitou o safety car, botou pneu de seco, e aí é uma outra corrida para ele. A gente já vai reparando, né, Reginaldo, que a pista está praticamente seca, né? Não tem mais quase Agora, nenhum trecho aqui. A Minardi saiu com o pneu molhado aí. Você vai revendo aí alguns lances da corrida. Essa hora que o da Mata estava com o Pisoni e o Schumacher perto dele ali. Ele rodou na frente dos dois. Estava ali numa fila tripla, né? Um do lado do outro. O interessante, Kleber, é que se a corrida já era boa, vai ficar melhor, né? Que com o safety car vai juntar tudo. Vai juntar tudo. E o da Mata acabou não dando prejuízo para a equipe, pelo menos tão grande quanto o Barrichello, quanto o Firman, que bateram os seus carros, a Ferrari e a Jordan. E tem mais, vai juntar tudo e sem o Schumacher na liderança. Vamos ver a posição dele, que deve ser a 4ª colocação. Não, mais até. Deve ser o 7º colocado. 7º. Olha aí, Montoya, Alonso, Trulli, Schumacher, o Ralf. Então, ele voltando em 7º, a relargada, ele com um carro melhor que os outros. Todo mundo na frente. Ainda você viu agitando bandeira amarela ali no final, quando eles passam em frente à reta dos boxes, aí bandeira verde para todo mundo. Tá valendo de novo. Na 11ª volta completada pelo Montoya, que tem atrás dele o Trulli. Já vai atacando ali o Raikkonen. Ataca o Raikkonen. Raikkonen faz a ultrapassagem em cima do Mark Webber. Ganha uma posição. Vem o Schumacher também. Ganha posição o Schumacher. Também ultrapassa o Mark Webber. O Schumacher vai ficando para trás. A Jaguar do Webber. Ultrapassado pelo Raikkonen, ultrapassado pelo Schumacher. E já vem atrás dele o Coulthard. Recomeçam as emoções do Grande Prêmio da Austrália. Rubens Barrichello chegando no box. João Pedro Paes Leme. Não saber exatamente o que houve do Rubens. Escorregadia na pista, mas estava igual para todo mundo. Na verdade, aquele momento foi o momento em que a gente estava conversando para entrar no box. E eu entrei na curva um pouquinho rápido demais na tentativa de fechar o gap, porque eu acho que eu teria um stop and go pela largada, que meu carro começou a andar sozinho. Então, aquele pouquinho só não deixou o carro voltar e aí saiu na grama, não tinha mais jeito. Não foi nenhum problema mecânico, nada? Foi... Não. Exagerou? Hoje não. E só uma pergunta, você já sabia então que ia ter a punição? E seu carro andou sozinho, o que houve? O carro, na verdade, a gente tem um sistema novo de largada. Eu estava pisando no freio, o carro começou a andar, não teve jeito de segurar, a punição era quase inevitável. Obrigado, Rubens. Aí o João Pedro Paes Leme conversando com o Rubens Barrichello. E começa a temporada, parece, com a mesma maturidade que ele apresentou durante todo o ano passado, quando ele fez a melhor temporada da vida dele e foi vice-campeão mundial. O Barrichello, depois da volta boa de sexta-feira, estava contidamente alegre. E agora está ali confessando, olha, na largada o carro pelo sistema saiu sozinho e eu errei, entrei muito rápido na pista. O Rubinho foi na curva. Foi o melhor piloto no treino normal, né? No treino com um tanque vazio na sexta-feira. Fez um fim de semana muito bom, acabou errando, ele confessou até num momento de distração que ele conversava com os boxes a respeito da punição que ele tinha que pagar. Oi, João Pedro. Agora quem está chegando aqui aos boxes é o Cristiano da Mata, estreante aqui na Fórmula 1. Vamos saber exatamente o que houve com o Cristiano, saber dele o que o tirou da prova. O que houve, Cristiano? Eu vi na freada da curva 3 pela direita, placa de freada fica na esquerda. Quando eu vi, achei que era a placa do 100, já era do 50, então já tinha passado da freada há muito tempo. Isso é natural em alguém que está estreando e não conhece direito a pista nem a categoria. Não, situação diferente, esse tipo de erro qualquer um está sujeito a ele. Lógico que eu não estou satisfeito que hoje eu cometi um dia. Obrigado, Cristiano. Também demonstrando bastante maturidade. Não por acaso tem uma carreira extensa no automobilismo americano, inclusive campeão da Fórmula 1 de ano passado. O mineiro Cristiano da Mata, os dois confessando os seus erros, os dois brasileiros. O Montoya faz na 13ª volta 1:29.415, a volta mais rápida da prova. Parece que a gente tem perspectiva aí, dentro das possibilidades de cada um, Reginaldo,
do Barrichello brigando por vitórias, do Cristiano da Mata e do Pisoni, a possibilidade de uma temporada interessante para o automobilismo do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida de que o Barrichello vai fazer uma grande temporada. Eu até disse que a gente quer do Barrichello é cabeça, como é uma temporada, como disse o Montoya, até muita gente gostou do que eu falei isso, do piloto mentalmente forte, principalmente pelo fato de ter uma volta lançada só para classificar e depois na corrida com todo esse emaranhado de estratégias diferentes. É realmente um ano do piloto mentalmente forte. Enfim, o Barrichello acabou se distraindo, a corrida já estava perdida mesmo por ter que pagar uma multa daquela, quer dizer, perdida em termos de luta por pódio. E, enfim, ele acabou se distraindo e errou e confessou o erro. E o Cristiano, na história da largada do Rubinho, ele explicou até diferente, que é esse novo sistema de largada, que o carro vai andando mesmo e não tem como ele segurar, não dava nem no freio dava para ele segurar, e também ele imaginou que ali pudesse passar em branco, fosse apagar logo as luzes vermelhas e ele largar. E o Cristiano é um piloto que sempre soube muito bem o que quer. É um piloto que não é um jovem iniciando a carreira, 29 anos de idade, é realizado, que já ganhou campeonatos muito importantes, agora está realizando a parte final do seu sonho, digamos, que é chegar à Fórmula 1, chegou e ele quer vitórias. Ele disse que não bastava chegar, ele quer chegar para, em breve, lutar por vitórias. Montoya fez mais uma vez volta rápida. 1:28.8 Montoya, vai andando muito Montoya. O Schumacher já ameaçou ali o Kimi Raikkonen, vai se aproximando, você vai aí a bordo do Schumacher. Quem não fez parada nenhuma até agora aí foram o Montoya, o Trulli, o Ralf, o Raikkonen e o Mark Webber. Os que estão na frente do Schumacher. 4 deles na frente do Schumacher. Tá aí matando saudade do som do motor da Ferrari. Michael Schumacher na 5ª posição. 3 décimos atrás no cronômetro do Kimi Raikkonen. Ferrari correndo neste começo de temporada com o carro do ano passado. O Reginaldo deu os números, como é que foram 15 corridas e 14 vitórias ou 16 e 15? Não, 14 vitórias em 15 corridas com o F2002, exato. Desse carro aí. E assim como no ano passado, a Ferrari também preferiu estrear no campeonato com o carro velho e está prometendo, talvez para a 4ª corrida, que seria o Grande Prêmio de San Marino, o seu F2003 GA. GA em homenagem a Gianni Agnelli, o presidente honorário da Fiat, que morreu mês passado. O Juan Pablo Montoya vai baixando o seu tempo, vai andando forte, 1:28.1 já o Montoya. Dá uma errada forte aí o Webber, aí já foi mais do que uma errada, tá com problema o Mark Webber, o piloto da Jaguar. Tá abandonando a corrida o australiano Mark Webber, ele que fez um bom trabalho no fim de semana, foi 5º colocado no Grande Prêmio do ano passado com uma Minardi. Ficou bem tortinho aí o carro do Webber. Totalmente torto, problema de suspensão sem dúvida. Vai abandonando o Mark Webber. Veja aí o momento em que ele já escapa, aí não deve se acreditar a erro nenhum. Ele teve um problema técnico. Quebrada a suspensão traseira. Quebrada a suspensão traseira. Está lá observando, olhando. E está fora. Piloto da casa, o australiano, que estava ocupando uma boa posição, estava ocupando a 6ª colocação, acaba abandonando o Mark Webber. Primeira colocação do Juan Pablo Montoya. Depois, Trulli, Ralf Schumacher, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher e o Coulthard pula para a 6ª posição, o Villeneuve para a 7ª posição, o Button para a 8ª colocação. São os 8 que estão marcando pontos nessa primeira prova da temporada. Abrindo uma vantagem de 9.2 o Montoya em relação ao Schumacher. Posição complicada ali que ficou o carro do Webber.
Está preparado de novo, está pronto outra vez para voltar à pista o safety car. Se a direção de prova entender, como o Reginaldo disse agora, que a posição do carro do Webber é ruim para a sequência da prova, vai pintar mais uma vez o safety car. E está confirmado. Volta o safety car para a pista. 16ª volta. O safety car está de novo na pista. Ele tinha saído na 10ª e volta agora na 16ª volta. O safety car volta e aproveita outra vez para uma leva aí para o box. Parece o Ralf Schumacher indo. Montoya vindo. Olha, o Montoya tá vindo, o Trulli tá vindo, o Ralf vem logo na sequência. Entraram juntos os carros da Williams. Já fez o trabalho do Montoya. Agora vem o Ralf. É o pessoal que estava na frente do Michael Schumacher, que não tinha feito ainda o seu pit stop, aproveitando o safety car. Tudo bem que eles vão voltar lá atrás, mas vão voltar pelo menos juntos no mesmo pelotão. O problema é que para aproveitar o safety car, acabaram os dois carros da Williams entrando ao mesmo tempo. Então fizeram o reabastecimento e a troca de pneus no carro do Montoya, enquanto o Ralf ficou esperando. Que beleza, hein, Ralf Schumacher? Bandeira verde, pé embaixo, voltam as emoções. Agora tá valendo ultrapassagem, que até agora não podia por causa do safety car da bandeira amarela. Passa aí o Kimi Raikkonen em primeiro, Michael Schumacher em segundo, David Coulthard em terceiro, Villeneuve em quarto, Button em quinto, Panis em sexto, Montoya ao sétimo, Frentzen ao oitavo. Olha o Montoya. Vai pro ataque, tentando ganhar a posição. O Kimi Raikkonen liderando a prova, ainda não fez o seu pit stop. Já consegue ultrapassagem para cima do Panis, o Montoya. Ganha a 6ª posição o Juan Pablo Montoya. O Antônio Pizzonia continua sendo o 12º colocado, 2 décimos atrás do Jos Verstappen da Minardi, que é o 11º. Barrichello e Cristiano da Mata abandonaram a corrida. Além deles, o Wilson, o Webber e o Firman abandonaram a prova. Confirme aí as posições. O Montoya ganhando o 7º lugar do Panis. A McLaren aparecendo bem, né? Com o Raikkonen em primeiro e com o Coulthard em terceiro. Sendo que o Raikkonen, sempre bom repetir, você viu ali, não tem nenhuma parada nos boxes. Schumacher vem aí na 2ª posição. Schumacher está 1,1 atrás do Kimi Raikkonen. E aí parando o Nick Heidfeld. Parando Nick Heidfeld, o alemão da Sauber. Um dos alemães da Sauber, o outro é o Harald Frentzen. Aí o Heidfeld abandonando. Ele estava na 13ª posição. Abandona, veja aí o que aconteceu com o Heidfeld. Veio lento e cruzou ali na frente. Cruzou na frente do Ralf Schumacher. Teve um problema, né? Teve um problema mecânico, um problema que atravessou tudo. Conseguiu fazer a curva, a roda direita dianteira quebrada. E o Ralf foi lá na brita, hein? Tava esperto o Ralf. Mas o Ralf pagou o mesmo preço que ele mesmo tinha feito na rodada dele, tinha feito com o Trulli. Agora o Heidfeld fez com ele, claro. Pagou um pouco mais caro. Pouquinho, vai. Um pouco mais caro, mas de qualquer forma teve que passar pela brita, como o Trulli teve que passar. O Ralf Schumacher, que está na 14ª posição. É o último colocado, o Ralf. Schumacher está 2,7 à frente do Coulthard. Ele vem aí para cima do primeiro colocado, que é o Kimi Raikkonen. O Raikkonen vai se segurando na pista, já com 21 voltas. O Schumacher vai para cima dele. O jovem Kimi Raikkonen vai se segurando aí, o piloto da McLaren. O finlandês Kimi Raikkonen, de 23 anos de idade. Esse é o 35º grande prêmio dele. Não tem nenhuma vitória, não tem nenhuma pole na Fórmula 1. Já conquistou 33 pontos.
E o Schumacher vai para cima. O Schumacher tentando a ultrapassada. A diferença de 276. Schumacher botou o carro para o lado esquerdo do carro do Raikkonen. E o Raikkonen travou todo ali. Vai para cima. Impressionante como o Schumacher tem sido rápido no primeiro trecho, virando em 29,4. O Raikkonen virou 29,8. No segundo, eles fizeram exatamente iguais, 23,3, que é o melhor tempo do segundo trecho. Vai tentando se manter na primeira posição. O Kimi Raikkonen, que não fez o seu pit stop. Difícil até imaginar, né? Se o carro dele já está muito leve, já está muito difícil de conduzir, mas é uma probabilidade grande. Não, eu acho que ele está bem mais leve agora, até por isso ele está conseguindo se manter à frente do Schumacher. Mas daqui a pouco tem um pit stop para ele, é inevitável. E os dois ficam numa posição bem mais à frente do terceiro colocado, que é o David Coulthard. Você viu ali no vídeo, já deu para ver o Coulthard um pouco mais atrás. O Coulthard está 3,2 atrás do Raikkonen. O Schumacher está nada atrás dele, 2 décimos. Olha, ó, completando mais uma volta. O Kimi Raikkonen, volta de número 23, 355 milésimos a diferença no cronômetro do Schumacher. 2,7 atrás do Raikkonen e o Coulthard. Villeneuve é o quarto, Button o quinto, Montoya é o sexto, Panis o sétimo. O oitavo passa agora, é a Sauber do Frentzen. São os 8 primeiros colocados. Imagine como veio lotado de gasolina o Kimi Raikkonen para o treino oficial. Ele já deu 23 voltas, contando as 3 do treino oficial e a volta de apresentação são 27. Quer dizer, ele teria que ter perto de 90 litros de gasolina no tanque. E ainda não está pensando em parar. Quer dizer, vai para mais de 100 litros a gasolina na largada. A BAR, que foi a primeira equipe a parar com os seus 2 pilotos, está pronta para mais um pit stop. O Villeneuve parou na 4ª volta e o Button na 5ª volta. Nós temos 14 pilotos na pista. O 14º é o Ralf Schumacher. Abandonaram Heidfeld, Wilson, Weber, Cristiano da Mata, o Firman e o Barrichello. 6 abandonos. 14 na pista dos 20 que largaram. Olha o Villeneuve e o Button aí, os dois da mesma equipe. E o ritmo não é muito diferente, não. Quero lembrar que o Villeneuve cansou de falar naquele seu jeito, né, habitual. Ele disse que se fosse para andar atrás do Button, um piloto que ainda não tinha mostrado nada na Fórmula 1, que era melhor ficar em casa. Não está assim tão na frente, não. E como é que é o jeito dele, Reginaldo? Arrogante, é? Ele que chegou a pensar... Arrogante, debochado, é o Villeneuve. Pensando até em pódio, acha que o carro pode chegar, pode levar a equipe a um pódio. O único problema dele era a preocupação com a confiabilidade do carro da BAR, porque nos testes todos eles não tinham conseguido completar a distância de um grande prêmio. Era a maior preocupação do Jacques Villeneuve. Está aí na 4ª posição. Schumacher segue na perseguição ao Kimi Raikkonen. A diferença dele para o Coulthard está em 2,689, 2 segundos, 689 milésimos. Faltam 34 voltas para acabar a corrida. O líder é o Kimi Raikkonen, que continua firme na pista, sem pit stop. Mesmo assim, é provável que ainda assim ele tenha que fazer 2. Só que, mais 2 como todo mundo. Só que os 2 pit stops deles, os finais, os trens de corridas finais deles serão bem mais, com o carro bem mais leve do que o que ele fez até agora. Agora não, agora está leve porque está no finalzinho da gasolina, mas do que ele andou até agora há pouco. Repetindo que a BAR já está preparada para o seu pit stop. E aí o Verstappen com a Minardi também. O Wilson, perdão. O Wilson que tinha abandonado, mas não abandonou. O Verstappen está firme na pista. 11º colocado. Oficialmente, né, o computador está dizendo ali que o Wilson já foi. Mas ele está insistindo, ele está tentando. Daqui a pouco, depois da Fórmula 1, Serginho Groisman comanda o agito com os seus convidados em altas horas. Tem Fernanda Montenegro, Milton Nascimento, Cláudia Gimenez e muito mais. Foi bem agora a BAR, não? O rádio tá frequência aberta e baixinho para eles. Olha aí a bobagem, tá vendo? Os dois têm que parar na mesma volta. Agora o rádio precisa ter uma frequência que todo mundo possa ouvir. Os dois aqui não estão se ouvindo bem ali, não estão falando. Ou então estão falando ao mesmo tempo com os dois.
Parou. Teoricamente, o Button deveria ter uma volta a mais que o Villeneuve, tanto que ele parou, porque ele parou na quinta, o primeiro pit stop dele. O Villeneuve foi na quarta. Mas acho que ele estava com medo ali, não estava dando, estava sentindo que poderia acabar, consumiu mais gasolina que o Villeneuve e teve que parar junto. E os dois pararam agora na 25ª volta, o segundo pit stop da BAR, quase que simultaneamente. O Schumacher atrás do Raikkonen e 2.6 à frente do Coulthard. Olha a imagem da câmera no carro do Kimi Raikkonen. Eu acho que agora o nosso glorioso Justin Wilson desistiu. Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Vigésima sexta volta do Kimi Raikkonen. Ele na primeira posição. Abriu um pouco nesse momento em relação ao Schumacher. Schumacher vem chegando. Essa distância, claro, vai variando conforme o trecho da pista que os dois pilotos estão. Mais uma vez para você conferir os 8 primeiros colocados, os 8 que estão pontuando. Frentzen pulou lá para a sexta posição, Fisichella é o sétimo, Trulli é o oitavo. O Antônio Pizzonia segue aí na 10ª posição. Eu estou curioso para saber o tamanho do tanque de combustível dessa McLaren ou se esse novo motor Mercedes consome menos que os outros. Porque é impressionante, com 26 voltas de corrida, somando a volta de apresentação e as 3 do treino, já são 30 voltas com esse tanque. Quer dizer, já passou, já chegou nos 100 litros. Ele fez aí o Heidfeld indo embora, né? Ele fez o tempo dele no treino em 1:29.470. Quer dizer, ele andou 2 segundos 297 mais lento do que o Schumacher. Mas ele lembra, ele errou, né? Ele errou feio. O Schumacher parou logo, né? O primeiro pit stop do Schumacher foi na 7ª. Na 7ª volta. Ou seja, há 20 voltas que o Schumacher parou. Daqui a pouco o Schumacher tem que parar também. A tentativa do Raikkonen aí seria de fazer uma parada só, mas aí ele tem que andar, faltando ainda 31 voltas de corrida. Ele teria que conseguir, se ele conseguir andar mais 3 voltas, ele consegue fazer um pit stop só. 1:27.759 na 27ª volta, o Michael Schumacher fazendo a volta mais rápida da prova. Michael Schumacher, que tem em 4 oportunidades a volta mais rápida registrada na história do Grande Prêmio da Austrália. Para ele fazer uma parada só, né, Reginaldo? Ele até pode, se ele aguentar esse tempo aí, se fez metade da corrida, pode fazer mais metade. Agora vai perder um belo tempo no box, né? Mais tempo do que poderia se fizesse 2. Ele tem que, a partir desse momento aí, ele conseguir fazer, aí, tá completando uma, ele tem que dar mais 2 voltas. Aí ele consegue um pit stop só que o pit stop dele vai ser demorado. E o do Schumacher, se ele quiser também parar no segundo agora, vai ser demorado também. As câmeras novas, as câmeras colocadas nos carros, essa praticamente dentro ali, né, do cockpit do Schumacher. Vai se mantendo bravamente o finlandês Kimi Raikkonen. Muito bem, muito bem. E é bom lembrar também que ele é um dos pilotos que não tem vitória ainda, né? Dos pilotos de time de ponta, de equipe de ponta, sem vitória na carreira. O Ron Dennis, né? O Ron Dennis. Você falou da arrogância do Jacques Villeneuve. O Ron Dennis é considerado arrogante também na Fórmula 1, né? Não, aí é bem diferente. Aí é bem diferente. Aí é a arrogância pura. Quando o Villeneuve já é mais no deboche, é uma figura até interessante. O Ron Dennis é arrogância pura. Não tem interesse nenhum. O Ron Dennis é desses sujeitos que não dá para olhar muito para ele, não faz mal para qualquer um. Ele, por exemplo, há uma promessa que os diretores das equipes vão conversar com a Federação Internacional de Automobilismo depois dessas paradas. Schumacher está indo para o boxe. E antes do Raikkonen.
E antes do Raikkonen. Olha, o Panis estava sob investigação, alguma irregularidade do Panis, e ele acaba de ser avisado que ele vai precisar passar pelo box. Tomou 10 segundos ali. O Panis vai para o box. Não tomou 10 segundos, não. Vai só passar pelo box. Vai passar por dentro do box numa das próximas voltas. Aí o Olivier Panis estava ocupando a 5ª posição. A velocidade máxima no box em dia de corrida é 80 km por hora. A irregularidade cometida por ele. Quando ele saiu do box depois da troca de pneu, ele cruzou aquela linha branca. Ano passado eles pegaram vários, né? 8,6 foi o tempo do pit stop do Schumacher. Dá para pôr mais de 80 litros de gasolina aí. Quer dizer, ele pode ir até o final da corrida. Com uns 90 litros ele vai até o final da corrida. Agora vamos ver o Raikkonen. Eu estava falando do Ron Dennis porque o Ron Dennis estava questionando um pouco o tal do parque fechado, né? Acaba o treino de sábado, os carros vão para um parque fechado, as equipes têm um determinado horário que elas podem chegar no carro, mexer no carro, mas estruturalmente, no básico, ninguém pode mexer. Não pode botar combustível, não pode mexer em pneu, não pode mexer na regulagem, em asa, nada lá disso. vai o Raikkonen. E ele passou mais uma volta. Aí ele falou que o Ron Dennis, né? Se quiserem, as equipes podem driblar o parque fechado. E diz que foi enigmático na declaração. Eu estava lendo nas reportagens australianas. Quer dizer, não sei se pode driblar. Mas pensou, e o cara tá vendo ali o Raikkonen, 30 voltas, 31. Que drible é esse? Claro que tô brincando, ninguém driblou nada, mas ele contestando, porque ele tá bravo, né? Ele falou que o Max Mosley fez toda a festa e se afastou, não foi pra corrida, não quer deixar repassar 11 milhões de dólares que a Minardi tem para receber, aproveitando uma verba ali da Arrows que faliu. Então, o Ron Dennis, o chefe da equipe, um dos sócios da equipe McLaren, é um sócio minoritário, mas é um dos sócios da McLaren, sempre com declarações bombásticas. Mas tá vendo aí o carro dele, fazendo mais uma vez a volta mais rápida registrada agora do Raikkonen. Aí o Panis fazendo a sua passagem pelo box. Como ele teve que pagar aquela punição passando pelo box, então o Pisoni pulou para a 9ª colocação. Fazendo uma boa estreia o Antônio Pisonia. Mas ele ainda está pesado, que ele está virando muito alto, ele está virando 1,32. Por exemplo, o Montoya. Não vou nem falar do Raikkonen e o Raikkonen e Schumacher, que estavam virando na casa de 27,7. Falando nisso? Falando nele. Mas o Frentzen, por exemplo, virando 29,9. O Pisoni está 32. Acaba de perder posição, né? O Panis passou. Rodou, muita gente passou, na verdade. Fica agora só à frente do Button, da BAR. São 14 carros, continuam sendo 14 carros na pista. 6 abandonaram, entre eles o Rubens Barrichello e o Cristiano da Mata. Os outros 4, o Nick Heidfeld, o Justin Wilson, o Mark Webber e o Ralf Firman. Raikkonen segue sendo o líder. O Schumacher foi para o box, fez o seu segundo pit stop e ocupa agora a 6ª posição. Só o Schumacher, dos 8 primeiros, com 2 pit stops. Só o Verstappen não tinha feito, está indo agora para o seu pit stop o Verstappen. E o Kimi Raikkonen, que não parou ainda. Lembrando que o Verstappen largou com outro tipo de regulagem, como ele não teve que ter o carro no parque fechado. Então eles encheram o tanque e ele largou realmente com o tanque cheio. E tome gasolina para o Verstappen. Paul Stoddard, o proprietário da Minardi, que já disputou 288 grandes prêmios e ganhou 30 pontos. A princípio disse que tinha dinheiro para 4 grandes prêmios. Agora mudou de discurso, diz que tem dinheiro para todas as corridas. Não sabe exatamente como é que vai chegar lá na última, mas que tem dinheiro para todas as corridas. Agora a McLaren está pronta. Só falta entrar o David Coulthard no box. E o Raikkonen faz 1,27,724, a menor volta da prova. Olha lá quem está no box lá, Reginaldo. David Coulthard. O Raikkonen continua na pista e o Coulthard vai pro box. Globo, a gente se vê por aqui.
Chevrolet Vectra, sempre. Pouca gente está entendendo o que acontece com o tanque do Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen foi 15º colocado no treino. O Kimi Raikkonen já está aí há 32 voltas na pista. A corrida tem 58 voltas, quer dizer, ele já passou da metade e mais um pouco da corrida. E é interessante reparar que a diferença que separa o Raikkonen do Schumacher agora é de 31,1. Quer dizer, ele fazendo o pit stop, ele ainda pode voltar na liderança. A equipe trabalhando direitinho, ele tende a voltar na liderança pelo menos uns 4 segundos ainda à frente do Schumacher. Agora vai. Agora vai. Agora vai na 32ª volta, na 33ª volta. Vem para o box o Kimi Raikkonen. 33 voltas deu o piloto finlandês da McLaren até fazer o seu primeiro pit stop. Ou o último a fazer a sua parada. Vamos ver agora quanto tempo ele perde aí, né? Quanto tempo ele vai demorar para reabastecer o carro. Os pneus estão trocados, o carro está no chão. Vem gasolina, vai embora o Raikkonen. 11,9. Por exemplo, foi um pit stop mais rápido do que aquele do Schumacher, o primeiro, levando em conta que o Schumacher teve aquele problema com a roda, né? E ele saiu na frente do Schumacher. Olha aí. Do Schumacher, Olha aí. né? Deve ser uns 4 segundos que eu imaginei. Deve estar uns 4 segundos à frente do Schumacher. É um 11,9 para a gasolina que ele pôs, é um ótimo pit stop. Na frente do Schumacher, o Kimi Raikkonen era, em teoria, o grande adversário para ele, né? Do jeito que a corrida estava desenhada. Tá com o carro bem pesado. Aí o Fisichella fazendo também o seu pit stop e o Olivier Panis abandonou a prova. Olivier Panis abandonando a prova. É o segundo carro da Toyota que tinha conquistado com o 5º lugar do Olivier Panis o melhor grid da história da equipe, dessa jovem equipe, né? Está fazendo a sua segunda temporada. Acaba abandonando a corrida. O Cristiano da Mata já tinha abandonado e agora sai da prova o Olivier Panis na curva 10 do circuito de Melbourne. Ele abandonou. A diferença de 2,84, a diferença do Raikkonen para o Schumacher. Só que o Montoya está na liderança, né? Momentânea, claro, com que o Montoya com um pit stop, vai né? ter um segundo pit stop agora. Faltando 25 voltas para acabar a corrida. Em primeiro, Juan Pablo Montoya. Em segundo, Kimi Raikkonen. Em terceiro, Harold Frentzen. Em quarto, Michael Schumacher. Quinto, Coulthard. Sexto, Trulli. Sétimo, Alonso. Oitavo, Ralf Schumacher. 2,1 nesse trecho aí. O Frentzen fica entre o Schumacher e o Raikkonen. Quando eles voltaram, Kleber, não estavam os 4, mas estava exatamente 3,3 à frente do Schumacher e agora o Schumacher já apertou. O Schumacher está mais leve, mas ainda tem o Frentzen à frente dele para trabalhar. O Frentzen está entre os dois. Os alemães Harold Frentzen e Michael Schumacher, que são rivais desde categorias anteriores, nunca foram muito camaradas. Agora o Frentzen está na frente do Schumacher e o Kimi Raikkonen ocupando aí a segunda posição. O Montoya é o primeiro, o Montoya completa a volta de número 34. Você confere mais uma vez os pilotos que já abandonaram a corrida. Barrichello, Firman, Cristiano da Mata, Mark Webber, Wilson, Raikkonen e o Panis agora completando o time aí de 7 pilotos fora. Dos 8 primeiros, os 8 primeiros, o primeiro colocado é um carro da Williams, o oitavo também da Williams. Montoya, Raikkonen, Frentzen, Schumacher, Coulthard, Trulli, Alonso e o Ralf Schumacher. Os 8 pilotos que estão nesse momento marcando ponto. Daqui a pouco, depois da Fórmula 1, Serginho Groisman recebe Milton Nascimento, Loborges e Samuel Rosa do Skank para agitar o Altas Horas. Globo, a gente se vê por aqui. Gasolina Petrobras, tecnologia a toda prova. O Montoya está 10,8 à frente do Raikkonen, o Montoya na liderança, e o Montoya parou na volta 17. Ele Com ficou, quanto tempo? Ele ficou 9,2. Ele pode ter posto ali cerca de 80, 85 litros de gasolina no tanque. Quer dizer, ele pode andar até mais ou menos a 27ª volta. Ele tem 10 voltas aí na liderança, e aí vai ter que parar. E o Raikkonen não para mais. Nesse momento,
Nesse momento, evidentemente, ele não tem tempo para permanecer na primeira posição, entrar, fazer o trabalho de boxe e sair, ele perde o primeiro lugar pro Raikkonen. Não, até porque ele tinha 10.8, quando eu falei, já tem 10.3. O Raikkonen voltou e mesmo pesado voltou mais rápido. Tá virando 29,7 contra 29,2. Exatamente. Tá então, virando mais rápido o Raikkonen. O que prova, a gente até comentou isso no treino oficial, que a McLaren começa o ano com o carro velho muito melhor situação do que a Williams, que tem um carro novo que está desagradando todo mundo, desagradando inclusive a BMW. A BMW chegou a oferecer, na época que estava se projetando o carro da Williams, chegou a oferecer os serviços do seu departamento de projetos. A Williams, claro, não aceitou e acabou fazendo um carro que está cheio de problemas aerodinâmicos. O Frentzen sai da frente do Schumacher, melhorou um pouquinho para o Schumacher. Estava ocupando ali o Frentzen a terceira posição, agora ele vai para o box, para o seu segundo pit stop, e o Schumacher assume a terceira posição. O Montoya até defendeu a Williams, dizendo que o carro não é tão ruim assim como estão dizendo, que o carro é até bom, está precisando de quilometragem, porque eles não rodaram o que precisam para que eles possam acertar o carro como deve. Saindo do box, o Harold Frentzen perdeu 10 segundos e meio. Nas fofocas, né? Tem fofoca no meio, no fim, no começo da temporada, que o Patrick Head teria dito que o Ralf e o Montoya precisam se aplicar como o Michael Schumacher se aplica. Bom, isso eu não tenho dúvida. E mas diz que o Montoya foi conversar com ele, segundo o noticiário, e o Patrick Head falou que não foi bem isso que ele falou, tal, não ia dar esse puxão de orelhas público no piloto. O Patrick é um sujeito muito ético. Ele é capaz de falar isso para os dois, mas não falar exatamente assim publicamente. Mas eu não tenho dúvida de que a diferença de aplicação é enorme mesmo. O Schumacher está para partir para o ataque. Michael Schumacher ocupa agora a terceira posição. O segundo colocado é o Kimi Raikkonen e o Schumacher vem. Virou 31-1 na última volta o Raikkonen. 29-7 o Schumacher. Lá no seu... Vai embora, vai embora. Vai pra cima o Schumacher. Vai pra tentar a ultrapassagem. Saiu, entrando na curva, os dois lado a lado. Se não se tocaram, foi por pouco. E se tocaram, também foi um toque leve, que deu pra continuar. Mas acabou, olha, tá fazendo uma corridaça o Kimi Raikkonen. Uma corrida de um piloto disposto a conquistar os bons resultados, um piloto ousado, corajoso, e o Schumacher botou ali do lado e falou assim, tirar eu não vou, hein? Não tirou mesmo, olha aí. Olha lá, ele se defendeu pelo lado de dentro, quer dizer, fez a curva prejudicado, né? Fez a tomada prejudicado e defendeu, quer dizer, é nessas que o piloto se mostra que ele impõe respeito. Exatamente. Mesmo sendo um Schumacher. Exatamente, é o respeito que o adversário ganha, porque se o Schumacher vai... É uma coisa da vida, né? Se o primeiro grito que você leva, você não fala assim, não precisa gritar comigo, baixa a cabeça, na sequência da tua vida, a chance de ficar ouvindo o grito é grande. Então, se passa sem resistência, vai passar toda hora. Foi muito bem o finlandês, o jovem finlandês Kimi Raikkonen. Com seus 23 anos de idade, enfrentando aí o pentacampeão do mundo. Bom, isso tudo é disputa pelo segundo lugar. A primeira colocação é do Juan Pablo Montoya. Vem de novo o Schumacher. Vai partir outra vez Michael Schumacher. Olha, vale o registro, Cleber, de que o Pisoni melhora muito o ritmo de corrida dele, agora virando na casa de 29,2. Acabou de fazer, inclusive, a melhor volta dele na prova e ocupa a 10ª colocação. Acontece que o Pisoni era provavelmente o carro mais pesado da pista. Ele tinha a intenção de parar bem mais tarde. Como ele parou para trocar pneu na 8ª volta, eles devem ter mudado a estratégia completamente. Encheram o tanque, ele teve que andar mais lento e agora já pega um outro ritmo, já acelerando mais. Tem também aquela história que muito se falou de sorte, de boa sorte. O Schumacher tem muita sorte, o Schumacher é sortudo, o Schumacher é bom, mas é sortudo. A informação é de que o Kimi Raikkonen ultrapassou o limite de velocidade no box e vai ter que passar pelo box. Quer dizer, claro, é um erro do piloto, né? Não há como se discutir, se registraram lá. Claro que
o piloto pode dizer, tem o botão que você limita a velocidade quando entra no box, para você não passar dos 80, pode não ter dado certo, mas enfim, é um erro que acontece e é registrado ali pela direção de prova. Ele passou no box a mais de 80 por hora e vai ter que entrar e fazer aquela passagem, atravessar o box, está fazendo isso nesse momento. E o Schumacher, que estava protagonizando um grande duelo com ele, acaba tendo a sua vida facilitada, porque o Kimi Raikkonen vai ter que passar aí a 80 km por hora, perde tempo, atravessa o box e tem a sua corrida prejudicada. Acaba sendo uma pena para o Kimi Raikkonen e para o espetáculo. Se está todo mundo querendo o espetáculo estava acontecendo. Uma pena para todos nós. É a briga principal da corrida aí que acaba dessa forma. Ele volta atrás dos dois carros da Renault na 7ª posição. Volta o Kimi Raikkonen. Uma pena de um piloto que estava fazendo uma corrida muito boa, mas muito boa mesmo, dando o espetáculo que a Fórmula 1 quer e está tendo nessa primeira etapa. Vai para o boxe o brasileiro Antônio Pizzonia. Neste domingo, depois do Fantástico, fique de olhos bem abertos para as emoções do Big Brother Brasil. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. O Pizzonia foi para o box, também foi o Button, e o Button se deu bem. Acabou ultrapassando o Pizzonia no box. O piloto britânico Jenson Button da BAR. O Pizzonia volta atrás dele. Primeiro porque a equipe trabalhou melhor, a equipe BAR. Segundo porque ainda teve um probleminha ali para retirar a bomba injetora de gasolina no carro do Pizzonia. Então perdeu uma posição no box. O Michael Schumacher aí passeando pela zebra, hein? Fica todo mundo parado. O que aconteceu ali? Foi parar na zebra. Tripidando tudo lá, errou o Schumacher. Liderança da prova de Juan Pablo Montoya. O Michael Schumacher é o segundo colocado, o David Coulthard é o terceiro, Fernando Alonso é o quarto e Arno Trulli o quinto. Kimi Raikkonen o sexto colocado. Depois de 40 voltas, eles já estão indo para completar a volta de número 41. A classificação, olha, com duas paradas, o Schumacher e o Coulthard, o Raikkonen e o Villeneuve. O Raikkonen contando aquela passagem dele pelo box. Ralf, Trulli, o Alonso e o Montoya com um pit stop apenas. O Pizzonia também com 2 pit stops, ocupando aí a 12ª posição, à frente do Verstappen. Os pilotos que estão fora, Panis, Radcliffe, Wilson, Weber, da Mata, o Cristiano da Mata, o Firman e o Rubens Barrichello. Além da punição, além do drive-thru, o Raikkonen ainda teve muita dificuldade para ultrapassar a Minardi. Perdeu muito tempo atrás. Juan Pablo Montoya é o líder da prova. A diferença nesse momento do Raikkonen para o líder Montoya é de 42,7. E o Schumacher está 17,8 atrás do Montoya. O Schumacher tende a assumir a liderança porque o Montoya vai fazer um pit stop provavelmente daqui a 7 voltas, 6 ou 7 voltas. Pode ser até ele agora porque a Williams está pronta. Pode ser até o Montoya agora. A Williams e a Renault prontas para um pit stop. O Montoya passa, o Ralf vem para o box. O Ralf ocupava a 6ª posição, para no box. Porque pela minha previsão, o Montoya terá ainda mais 6 voltas aí para fazer o pit stop. Quer dizer, a corrida está aberta ainda, evidentemente aberta. O Montoya tem uma diferença aí de 18 segundos, agora 18,4. A Williams continua preparada, sai o Ralf e vem na sequência o Juan Pablo Montoya. Villeneuve fez o seu 3º pit stop agora na 41ª volta também. Sem ser mostrado pelas câmeras, o pit stop do Jacques Villeneuve, o 3º dele. 3 paradas para o Villeneuve. E aí vai o Montoya. O Montoya antes do que eu imaginava. Juan Pablo Montoya faz o seu pit stop. Vamos lá. O Schumacher vem com tudo para assumir a primeira posição na corrida. A corrida do Montoya é exatamente tendo parado na volta 17 e agora na volta 42.
Perdeu nesta parada 8 segundos e 3 décimos. O Schumacher vem passando. Vem se aproximando o Schumacher. Vai saindo do box o Montoya. O Schumacher vem para assumir a liderança. O Montoya sai do box para tentar manter o primeiro lugar. O Schumacher passou. É o líder da prova. O Montoya provavelmente deve ter voltado ali na segunda posição. Ele tinha uma boa vantagem em relação ao Coulthard. Exatamente ao segundo colocado o Montoya. Schumacher, Montoya e Coulthard. Voltou exatamente na segunda posição o Montoya. E agora se o Montoya vai conseguir brigar com o Michael Schumacher. Enquanto o Alonso e o Trulli passavam, o Raikkonen passou muito mais. Está num ritmo além do possível, né? Além do limite, porque ele está tentando recuperar o que ele perdeu. Olha! E na parte de baixo, soltou toda a parte de baixo. Lá na frente você vê também. Carro do Michael Schumacher ali. A impressão que soltou aquela parte do fundo plano, a parte obrigatória do assoalho, para a parte de madeira colocada no assoalho. Se aquilo se soltou, não resiste mais algumas voltas. Bom, Juan Pablo Montoya estava falando da sorte do Schumacher. Será que a sorte dá uma virada nesse final de corrida? 42 voltas. Olha a diferença do Schumacher para o Montoya. Não há nenhuma possibilidade daquilo ser alguma coisa que estava na pista e ter prendido no carro do Schumacher? Pode. É o que a gente precisa observar agora. Mas quando apareceu na lateral do carro, eu imaginei isso. Mas depois eu vi na frente também se soltando ali. A frente também está solto ali, né? No meio do carro aqui, né? Exato. Você vê que aqui, essa parte branca aqui, mas no meio do carro. E ele tá... Vamos ver como é que vai se comportar agora o carro do Michael Schumacher. Ele está se aproximando do Pisoni. Você viu que já foi bandeira azul pro Pisoni, ele passou, foi embora. Não tá com nenhuma pinta de que o ritmo está sendo prejudicado do Schumacher. Vamos ver a volta dele. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Ele tem um defletor do lado esquerdo, a parte branca do carro. Aí foi embora agora do lado direito. Acabou de soltar do lado direito. Como a gente está vendo aí na televisão, acaba de cair o segundo defletor do carro do Schumacher. E está preso ainda. Pode até furar um pneu. Se desmanchando um pouco o carro dele, correndo o risco. Se a roda passa em cima, pode furar, né? É isso que você está dizendo. Olha, os dois lados, eles não soltaram de vez ainda. Soltaram, mas estão ainda presos no carro. Ele vai embora. Resta saber como vai se comportar agora a Ferrari do Michael Schumacher. Você viu nas imagens anteriores, eram duas peças aqui, ó. Duas peças brancas aqui, ó, bem embaixo ali do lado direito do carro, né? Quando afina o carro, ó, acabou de escapar. Tinha escapado a do lado esquerdo, agora escapou a do lado direito. Os defletores. Os dois, olha, nessa imagem você vê, ó, lá do lado esquerdo já sem a peça. Com função aerodinâmica, né? E agora vem. Peças de função aerodinâmica. Pois é, o que faz com que ele perca, né, um pouco da estabilidade do carro, de todo o equilíbrio do carro. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Toda a preocupação, então, a expectativa de como vai se comportar a Ferrari do Schumacher. Essa continua presa, continua fazendo todas as voltas. Soltou, mas não abandonou o Schumacher. Olha, mas tá desequilibrado. Lutando para segurar o carro. Vai valer agora, vai ser agora a luta do Schumacher contra um carro desequilibrado. E o talento do Schumacher vai prevalecer? O talento do Schumacher vai conseguir segurar o carro na pista e manter distância? Ele está 13 à frente do Juan Pablo Montoya. O risco daquela peça, quando se soltar definitivamente, furar o pneu traseiro direito, é muito grande. Aí vem para o box o Jarno Trulli, vem para mais um pit stop. O Jarno Trulli da Renault.
nos 5 títulos mundiais que conquistou, o Michael Schumacher, ele conseguiu nos 5 títulos sempre vencer na primeira prova, na primeira etapa do ano. Tá ganhando essa aqui. E a Ferrari tá pronta aí para receber o Michael Schumacher no box. É aquela velha sorte que você falou do Schumacher. Tá acontecendo tudo isso, tem todo esse risco. Ele poderia até, se não fosse ele, talvez até já tivesse sido punido, mas chegou a hora do pit stop. Então agora a equipe consegue tirar aquilo rapidamente. Se não tiver solto a parte do assoalho, aí seria mais grave. Você diria que juntou a peça solta com a falta de gasolina? Ou até a Ferrari antecipou, não, tinha que fazer mesmo, antecipou o pit stop para tirar aquilo, para evitar uma punição, evitar uma bandeira preta. Entra no box o Michael Schumacher, vem aí nos 80 km por hora de velocidade permitida no box. Agora vem a informação de que ele levou a bandeira preta e laranja. Essa preta e laranja é uma advertência de que tem alguma coisa perigosa no carro para ele entrar no box. E aí fica claro que houve uma antecipação então do pit stop do Schumacher. Ele se antecipou exatamente para não sofrer um problema maior. Bom, ele volta na terceira posição. Na terceira posição volta o Michael Schumacher. 46 voltas completadas, faltam 12 voltas para terminar a corrida. Juan Pablo Montoya na frente, o Schumacher viu os 2 defletores da sua Ferrari se soltarem, ficaram ali presos no carro, embaixo do carro, levou a bandeira preta e laranja, uma advertência para que ele fosse para o box para não oferecer perigo para nenhum outro competidor. A Ferrari então antecipou o pit stop do Schumacher, ele foi para sua terceira parada. A Ferrari limpa o carro e ele vai para a pista na terceira posição. Agora nas voltas finais, as voltas decisivas da prova, o Montoya em primeiro, o David Coulthard em segundo, o Schumacher em terceiro. Será que vai ter bala, vai ter tempo, vai conseguir o Schumacher tirar a diferença? Ele está 10,4 atrás do Juan Pablo Montoya. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, viver sem fronteiras. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, líder da prova, viu o mundo ao contrário e conseguiu voltar. Olha, mesmo sem isso, eu ia dizer o seguinte: a corrida está muito boa para a McLaren. Com o Coulthard, tanto com o Coulthard como o Raikkonen, que já tem gasolina para ir até o final, está um em segundo, um em quarto. E agora o Coulthard deve ter assumido a liderança. Você só pensou isso e ele rodou, é? Impressionante, mas é isso mesmo. Continua dando Montoya, e aí o Montoya na primeira posição, vem o Coulthard na segunda posição. O Coulthard assume a primeira posição. É o Raikkonen atrás do Montoya. O computador dava Coulthard na primeira, o computador dando Montoya na primeira posição, mas a pista mostra o Coulthard na liderança do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Em primeiro, David Coulthard. Em segundo, Juan Pablo Montoya. Em terceiro, Kimi Raikkonen. Em quarto, Michael Schumacher. O Montoya tinha apenas 2,7 de vantagem. Então, claro que ele ia perder a posição. Daqui a pouco, depois da Fórmula 1, tem uma homenagem especial a Tim Maia com Tony Garrido e Sandra de Sá. No Altas Horas de Serginho Groisman, daqui a pouquinho, logo depois da corrida que está acabando. É impressionante que a McLaren pode iniciar esse campeonato com uma vitória e um terceiro lugar. Isso que o Raikkonen tende ainda a ameaçar o Montoya. Esse é o replay. O Raikkonen tende a ameaçar o Montoya. E ele tocou de leve ali na proteção. Se toca mais forte, fim de prova. No momento que o Coulthard já estava ali do lado, você viu? O Coulthard ali do lado já passando, ele vem e toca. E consegue ainda contar com
maciez da produção ali para voltar. O Coulter é um dos poucos pilotos presentes aí que já venceram o GP da Austrália. David Coulter, o escocês, piloto da equipe McLaren, podendo conquistar a sua vitória nesta corrida, abrindo a temporada. E a McLaren vem devagarzinho, né? Aliás, apenas o Coulter, o Villeneuve e o Schumacher, dos que estão aí, já venceram na Austrália. O David Coulter ganhou em 1997. O Villeneuve não, né, Reginaldo? Acho que o Villeneuve não ganhou, não. O Villeneuve não venceu. Não, o Villeneuve não. O Schumacher ganhou 2000, 2001, 2000. O Irvine ganhou em 99, o Hakkinen em 98, o Coulter em 97. Aí depois Damon Hill, Mansell, Senna. Daí para trás. Iria se repetir aquela escrita de que o pole não dá muita sorte em Melbourne. Apenas 2 vezes em 7 o pole ganhou. Em 98 o Hakkinen, em 2001 o Schumacher. O pole ganhou o campeonato. Ganhou a corrida. No ano passado o Schumacher ganhou a corrida, mas ganhou... No ano passado o Schumacher ganhou a corrida, mas o pole foi o Rubens Barrichello. David Coulter, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Trulli, Frentzen, Alonso, Ralf Schumacher são os primeiros colocados. Vinha na liderança o Juan Pablo Montoya e acabou se dando mal, acabou rodando sozinho, perdeu a primeira posição para o Coulter. E o Kimi Raikkonen acabou também se recuperando, né? O Kimi Raikkonen, que vem fazendo uma belíssima corrida, demorou 30 e tantas voltas, precisamente quantas voltas para ir para o pit stop o Kimi Raikkonen? 33 voltas, brigou com o Schumacher bravamente, não deixou o Schumacher passar e aí tomou uma punição para atravessar o box, porque passou na hora do seu pit stop a mais de 80 km por hora, mas vai se recuperando, vai outra vez pintando e já está no pódio essa altura, porque está chegando inclusive no Juan Pablo Montoya. Quando o Montoya rodou, o Coulter assumiu a liderança e o Kimi Raikkonen encostou de novo no Juan Pablo Montoya. Boa chance de uma dobradinha McLaren, hein, cara? 0.6 já está do Montoya. A 8 voltas do final da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, sempre. Você confere mais uma vez aí a classificação, os 8 pilotos que vão fazendo ponto. McLaren, Williams, McLaren, Ferrari. Aí Renault, Sauber, Renault e Williams. Barrichello abandonou, bateu também o Cristiano da Mata. O Antônio Pisonia segue na pista na 12ª posição. São 13 pilotos dos 20 que largaram que continuam em ação no Grande Prêmio da Austrália. Schumacher está ali, ó, chegando também, tentando pelo menos se aproximar do Kimi Raikkonen, que vai buscando o Juan Pablo Montoya. O Coulter completa a volta de número 51, ele vai se aproximando do Pisonia para botar uma volta em cima do 13º colocado. 1.895 a diferença do Raikkonen para o Schumacher. O Raikkonen que vai se aproximando aí do Juan Pablo Montoya. São 6 décimos só do Montoya para o Kimi Raikkonen. É sempre muito difícil, né, Reginaldo, avaliar o quanto aquela rodada, aquele toque, mesmo que leve, pelo menos na televisão leve, né, do Montoya, mas dá a impressão da McLaren do Raikkonen está bem mais equilibrada do que a Williams do Montoya. Não, olha que briga boa. O Raikkonen, o Montoya virando 29,2, o Raikkonen 29,1, o Schumacher virando 28,5, chegando aí na briga, quer dizer, é uma briga pela segunda posição envolvendo 3 pilotos e o Schumacher sem os defletores, que na verdade aí não faz tanta diferença. Se fosse numa outra pista de alta velocidade, estaria fazendo uma diferença maior.
Antes de começar a temporada, as equipes tiveram do final de novembro ao final de fevereiro para testar os seus carros. A Williams foi quem mais andou. Foram 97 testes da Williams. A McLaren, que está vendo aí, a equipe, fez 54 treinos. Foi a quarta que mais andou. A Ferrari com 84, a Renault com 63. Então as 4 equipes que mais andaram, na ordem, Williams, Ferrari, Renault e McLaren. O Kimi vai se aproximando definitivamente do Juan Pablo Montoya. Vem junto com ele o Michael Schumacher. Agora Montoya é um osso duro de roer. Mas a corrida não está decidida. A corrida continua aberta. O David Coulthard vai ficando um pouco mais confortável ali à frente. O Coulthard abre 11 segundos em relação ao Montoya, 12 em relação ao Raikkonen. O Raikkonen vem, o Schumacher vem junto. O Montoya é o segundo colocado, botando aí mais molho no final da prova. Montoya é o segundo colocado. O terceiro é o Kimi Raikkonen. Um deles sobra no pódio. Tá sobrando agora a Ferrari. Quem diria, hein? Tá sobrando a Ferrari. 16 vitórias no ano passado de 17 corridas. 15 vitórias de 17 corridas. E agora pode ficar fora do pódio. Olha, 11,7 a diferença do Coulthard para o Montoya. Dali para trás, os 3 juntos, Montoya, Raikkonen e Michael Schumacher. Olha, para você ter uma ideia, a última vez que a Ferrari ficou fora do pódio foi em 1999, no Grande Prêmio da Europa. Aquela corrida estranhíssima que acabou ganhando a Stewart do Johnny Herbert. Corrida que chovia, secava e acabou ganhando o Johnny Herbert. 3 anos e meio, quase. Exatamente. 3 anos e meio. E o Rubinho nem corria ainda pela Ferrari, o Rubinho estava na Stewart. Era o Irvine, em 99. Terminou em terceiro aquela corrida. Você viu que o Kimi Raikkonen deu uma errada, deu uma escapada, abriu um pouquinho o traçado porque errou, mas nem perdeu muito contato. O que aconteceu é que o Schumacher chegou um pouco mais nele. E aí do Schumacher por Trulli, do 4º para o 5º colocado, mais de 26 segundos. A briga está entre esses 3 para saber quem vai fazer companhia. A princípio, para o David Coulthard no pódio. David Coulthard é o líder da prova. David Coulthard com a McLaren na frente. Em segundo, Juan Pablo Montoya e a Williams. E o Antônio Pisonia vai abandonando o Grande Prêmio da Austrália. Vai abandonando o Pisonia. Ele vinha algumas voltas andando mais lento. Muito lento. Na casa de 1,33. E agora abandona o Antônio Pisonia. O fato de ter feito 53 voltas na primeira corrida dele de Fórmula 1 é importante ele se habituar, né? Ele que conhecia o Fórmula 1 de um outro lado, com um carro extremamente veloz, que é o Williams, com o qual ele testou, andou 15 mil quilômetros no ano passado. Fisichella vai para mais um pit stop com a Jordan. E o final da corrida promete. Final da corrida promete. O Kimi Raikkonen segue sua perseguição, segue atacando o Juan Pablo Montoya. Montoya vai se segurando. Schumacher vem junto. Coulthard está na frente. O que vai dar nesse final de prova? Globo, a gente se vê por aqui. Gasolina Petrobras, tecnologia toda a prova. No ano passado, Schumacher foi o primeiro, Montoya o segundo, Kimi Raikkonen o terceiro. Uma Ferrari, uma Williams e uma McLaren no pódio do ano passado. Neste ano, a McLaren está lá na frente com o Coulthard. E a briga pela segunda, pela terceira posições ainda é intensa. Montoya o segundo, Kimi Raikkonen o terceiro, em quarto, Michael Schumacher. Desses todos aí, ó, do primeiro ao oitavo, só o Schumacher com 3 paradas. Uma outra lembrança em relação àquela corrida de 99, o Grande Prêmio da Europa de Nürburgring, que foi a última vez que a Ferrari não fez pódio. Eu disse, o Rubinho nem corria na equipe ainda, e nem o Schumacher estava, porque o Schumacher estava naquele momento se recuperando daquela fratura que ele sofreu naquele ano mesmo, na corrida de Silverstone. Quando o Irvine chegou a brigar pelo título com o Raikkonen, né? E o Raikkonen ganhou. Aí vão os 3, seguem os 3, Michael Schumacher é o 4º colocado, em terceiro está o Kimi Raikkonen, em segundo o Juan Pablo Montoya. A liderança é do David Coulthard. Schumacher, que tem ótimas participações na Austrália. Desde 91 ele participa da corrida, não participou, desde 91 ele participa da corrida. No ano passado largou em segundo e ganhou, em 2001 largou em primeiro e ganhou, em 2000 largou em terceiro e ganhou.
Nesse ano largou em primeiro, está aí na 4ª posição. Aliás, das corridas que ele terminou, a pior colocação foi em 99, quando ele terminou em 8º. 2002, 2001 e 2000, vitória. Em 92, segundo lugar. Segundo lugar também em 97, 8º em 99, as outras ele não completou. São os números do Michael Schumacher, aí nesse grande prêmio da Austrália. E a verdade é que o torcedor não tem nada a reclamar, né? Há quanto tempo a gente não vê isso aí? Um final de corrida, aliás, a corrida toda foi assim, e um final de corrida com 4 pilotos relativamente próximos. Só o líder que está 13 segundos à frente, mas 3 pilotos importantes lutando pela segunda colocação. Montoya, Kimi Raikkonen e Schumacher, separados ali por meio segundo do Montoya por Raikkonen e 0,4 do Raikkonen para o Schumacher. Giancarlo Fisichella da Jordan abandonou a prova. Os números do Raikkonen aí na Austrália: 13º no grid de 2001, chegou em 6º. 5º no grid do ano passado, chegou em 3º. É a posição que ele está ocupando, a 3ª posição. E a Renault provando que está aí para entrar numa briga mesmo, no mínimo pela 4ª colocação no Campeonato de Construtores. Está conseguindo um 5º lugar nessa primeira corrida. E também a Sauber, que é outra que está nessa briga. Outra que merece, parece que vai estar na briga, é a Toyota, mas não foi bem nessa primeira corrida. Para completar, o Montoya largou em 11º em 2001, quando ele estreou aí na Austrália e não completou a prova. No ano passado largou em 6º, chegou em 2º. Está repetindo a sua 2ª posição o Montoya. É o começo da prova, é o começo da temporada, começo do ano. Schumacher, pentacampeão do mundo, sempre venceu as primeiras provas nos anos em que ele conquistou o título mundial. Esse ano está na 4ª posição. O Barrichello abandonou. Nada, tirando aí sorte, tirando ocorrências de corrida. Se a Ferrari chegar na 4ª posição, já é uma prova que o campeonato começou diferente, começou agitado. A corrida foi belíssima, né, Reginaldo? Basta você lembrar que nos últimos 3 anos, o Schumacher nunca deixou de ser líder do campeonato em nenhum momento. E agora, nessa situação, ele começaria o campeonato na 4ª colocação. As posições, aliás, da corrida determinam a ordem de entrada dos pilotos no treino de pré-classificação na sexta-feira, lá na Malásia. O treino que vai definir a ordem do grid, para a formação do grid. E aí a ordem mesmo, né? O primeiro colocado, por exemplo, desse jeito, o Coulthard, na sexta-feira, é o primeiro a sair para fazer a sua volta lançada, para determinar uma classificação que vai ser a ordem de largada de quem vai para a pista no treino que define o grid. E o Barrichello é o último. É o último. Foi o primeiro a abandonar, é o último colocado. É o último a entrar. Última volta para David Coulthard. Última volta para o escocês David Coulthard. Última volta para o Kimi Raikkonen ainda tentar um ataque ao Montoya. Para o Schumacher talvez tentar um ataque ao Raikkonen. Como é que eles se comportam agora? Fazem esses últimos 5.303 metros maneiros, na boa, garantindo as posições conquistadas até agora? Ou alguém ainda se arrisca, alguém ainda vai para cima? Montoya está meio segundo à frente do Kimi Raikkonen. 7 décimos o Raikkonen à frente do Schumacher. Já é uma situação meio definida, né? Situação definida, tá todo mundo satisfeito, agora não é hora de arriscar. Quem vem é o David Coulthard, completando hoje 142 grandes prêmios. Entrou nessa corrida com um número redondo de pontos conquistados, 400 pontos. Está pulando para 410 pontos ao longo de toda a sua carreira, o escocês David Coulthard. 31 anos de idade, 12 vitórias, 12 poles na Fórmula 1, vem para sua 13ª vitória. Em número de vitórias, dos pilotos em atividade, olha, venceu. David Coulthard. Só perde para o Schumacher. É o segundo piloto com maior número de vitórias em atividade. Montoya, Raikkonen, Schumacher, os 4 primeiros colocados. Em primeiro, David Coulthard com a McLaren. Em segundo, Juan Pablo Montoya com a Williams. Em terceiro, Kimi Raikkonen com a McLaren. Em quarto, Michael Schumacher com a Ferrari. A 5ª posição é do Trulli, a 6ª é do Frentzen, a 7ª é do Alonso, a 8ª do Ralf. Eles ainda vêm para cruzar, não passaram ainda. A festa é da McLaren, a festa é de David Coulthard.
1 hora 34 minutos, 42 segundos, 124 milésimos, com uma média de mais de 194 por hora. Trulli, Frentzen, Alonso e Ralf passam completando os 8 primeiros. O Trulli em quinto, o Alonso, o Frentzen em sexto, o Alonso em sétimo e o Ralf em oitavo. Aí está a classificação final, os 8 primeiros. Portanto, duas McLaren, 2 Williams, 2 Renault, uma Ferrari e uma Sauber entre as 8 primeiras colocadas do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Aí depois Button, Verstappen chegando, o Fisichella e o Pisonia ficaram na 12ª e 13ª posições. David Coulthard com a McLaren vence o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. David Coulthard conquista sua 13ª vitória na Fórmula 1. A gente vai voltar já com a festa do pódio e um pódio sem Ferrari. No pódio, 2 pilotos da McLaren e um piloto da Williams desde o Grande Prêmio da Europa de 1900. Perto do box da Jaguar. Vamos saber, afinal, Antônio, como foi essa sua primeira experiência? Gostou do que deu para fazer aí na pista? Foi bom, o começo um pouquinho tumultuado, né? Nós resolvemos arriscar um pouquinho saindo com o pneu de slick e com a pista meio úmida ainda, mas eu acho que acabou dando certo. Infelizmente a equipe me chamou para o boxe quando o safety car veio para a pista pela primeira vez e eu ainda tinha muito combustível dentro do carro, ou seja, carreguei aquele combustível todo à toa, né? Mas foi bom, o importante é ter andado aí uma boa parte da corrida. Infelizmente não deu para terminar, alguns probleminhas mecânicos aí que nós não sabemos ainda o que aconteceu, mas estou feliz. Vamos partir para a próxima aí, se Deus quiser, começar o final de semana bem melhor. Boa sorte então para você. Aí está o hino da Grã-Bretanha. O hino britânico para a vitória de David Coulthard, para a vitória da equipe McLaren. Primeira prova da temporada, recebendo o seu troféu David Coulthard. O campeonato mundial de pilotos tem 8 pilotos pontuando, 8 pilotos na classificação com pontos. O Coulthard, o líder, com 10 pontos. Em segundo, Montoya com 8 pontos. Em terceiro, o Kimi Raikkonen com 6 pontos. Depois, o Michael Schumacher com 5. O Jarno Trulli com 4 pontos. O Harold Frentzen com 3. O Fernando Alonso com 2. O Ralf Schumacher com 1 ponto. A McLaren faz 16 pontos no Campeonato Mundial de Construtores, os 10 do Coulthard mais os 6 do Kimi Raikkonen. A Williams fez 9, a Renault 6, a Ferrari 5, a Sauber 3 pontos, as equipes que pontuaram. O treino foi muito bom ontem, vibrante e excitante, como disse o Jean Todt. E a corrida teve um começo espetacular, a festa do champanhe. Foi uma grande corrida, Reginaldo. É uma nova Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Quem duvidou disso depois que viu a pole do Schumacher e a segunda posição do Rubinho ontem, agora já não tem mais dúvida. A gente viu disputas desde o início, depois ainda auxiliada por duas entradas do safety car, a coisa terminou muito bem no final. A Ferrari, repito, fora do pódio pela primeira vez desde o Grande Prêmio da Europa em setembro de 99. A BMW consegue, com o seu motor que dizem que alcança mais de 19 mil giros, consegue levar a Williams, que não tem um carro lá, essas coisas, consegue levar a segunda colocação. E a McLaren, como já disse o Kleber, é a grande vencedora dessa primeira corrida, abrindo o campeonato com 16 pontos. E olha, outra prova de que a Fórmula 1 está mais interessante. Dos 11 que terminaram a corrida, só um, o Verstappen, acabou tomando volta do líder. E assim mesmo, porque ele teve um problema de uma roda no box que ficou muito tempo parado. Bom, neste domingo, a partir das 9h30 da manhã, tem o Esporte Espetacular, onde você vai acompanhar também os melhores momentos da Fórmula 1. Nós temos a próxima prova, vai ser disputada no dia 23 de março, daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio da Malásia. Na sequência,